Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Por aqui tudo tranquilo. Dia bonito novamente aqui para a nossa gravação. E iremos continuar a série Projeção da Consciência para fora do corpo, 3 décadas de autoinvestigações. Para você que não assistiu nenhum vídeo dessa série ainda, rapidamente eu vou explicar do que se trata. Se trata das minhas investigações ao longo de 3 décadas sobre as experiências ligadas à possibilidade de nós mesmos nos projetarmos para fora deste corpo aqui e conservarmos a nossa lucidez e desfrutarmos de um tipo de experiência que pode, sem dúvida alguma, enriquecer a nossa vida e possibilitar com que o nosso aprendizado transcenda, vá muito adiante daquilo que comumente a gente está acostumado a estar vivenciando no dia a dia da vida aqui encarcerada, vamos dizer assim, encarcerada, aprisionada por este veículo, por esta estrutura celular, óssea, muscular, que limita, restringe a nossa manifestação e impede que a gente se conheça de um modo mais lúcido e de um modo muito mais próximo daquilo que a gente pode dizer, aquilo que realmente nós somos, quem realmente nós somos. Então, projeção da consciência. O que é a consciência? A consciência somos nós, é o nosso espírito, a nossa alma, o princípio inteligente. Uma projeção da alma, do princípio inteligente, para fora desse cárcere, nos devolve temporariamente a noção mais clara de quem realmente nós somos. Então, o nosso vídeo de hoje, ele vai se tratar da segunda série de experiências projetivas lúcidas que eu passei nessa vida e se resumem a uma minha idade. Eu achei aqui eu não tinha a lembrança exata da idade que eu tinha, mas eu achei aqui a ficha de avaliação dentro da minha pasta de documentos, a ficha de avaliação do rendimento escolar da 4ª série. Isso aqui foi em 1985. Então foi em 1985 essa experiência, quando eu lembro exatamente quando eu tomei água da torneira da escola, e após ter tomado água da torneira, eu contraí a hepatite de água da torneira. Eu não sei se é A, B, aquela hepatite que afeta muito o fígado, e passei uns bocados ali, né? Inclusive na época, não sei se ainda é vivo ainda, o doutor Napoli, que me atendeu na residência dele, e me dava febre muito alta, e aconteceu exatamente nessas crises de febre que me deram. Eu estava no quarto da minha mãe, e no momento em que aconteceu um aumento abrupto da febre, eu comecei a me projetar para fora do corpo, exatamente assim como estou mostrando. Isso aí, tecnicamente, hoje a gente já estudando aí na projeciologia, né? A decolagem do psicossoma em espiral, ou seja, o psicossoma, né, o perispírito ou o corpo astral, ele se projeta e começa a subir, a se projetar para fora do corpo, decolando em movimentos espiralados para cima, tá? Tem outras formas do psicossoma ou do corpo astral sair do corpo. No caso ali aconteceu comigo, é a projeção em giro espiralado em movimento ascendente. Então o que aconteceu naquela experiência? Eu tive várias saídas para fora do corpo, onde eu me sentia subindo e próximo ao teto do quarto, e nessas saídas eu via dentro do quarto consciências extrafísicas, ou também chamados de espíritos, presenças reais de outras inteligências não encarnadas, no caso desencarnadas, dentro do quarto,
elas tinham formas estranhas e aquilo me deixava em completo pânico e aquilo fazia com que eu voltasse para o corpo e bastava eu fechar os olhos e acontecia novamente a experiência, tá? No artigo que eu publiquei em março de 2011 no meu blog, eu vou repetir o endereço do blog aqui, fernandosalvino.blogspot.com. O título do artigo é Erro Médico e Experiência Fora do Corpo, do eletroencefalograma à conscienciologia, projeciologia. O que é esse artigo aqui? Publiquei esse artigo aqui, do eletroencefalograma à projeciologia. Por causa que depois dessa experiência, quando eu fui ao médico, né, ver o que eram os tais supostos delírios da febre, e todo o fenômeno que eu narrava para os meus pais na época, eu narrei isso para o médico na época. E o médico, ele teimava a dizer que era delírio da febre, eram processos alucinatórios. E eu, firme, né, uma característica da minha personalidade, eu firme, olhei no olho do médico e disse que não eram alucinações, porque eu tinha realmente visto outras pessoas, outras formas dentro do quarto, e eu inclusive narrei com detalhe o processo de projeção, e ainda assim ele teimou dizer que aquilo ali eram alucinações. Em decorrência disso, como procedimento padrão aí da neurologia, né, fui submetido ao exame de eletroencefalograma, e eu lembro que eu disse à minha mãe, na época, que não precisaria fazer o exame, que não ia dar nenhum tipo de alteração neurológica. E dito e feito, fizeram o exame e não deu alteração alguma. Então, o recado de hoje com essa vivência é o fator indutor da experiência febre, muito provavelmente, quem está me assistindo aqui, se for pai, né, tiver filhos pequenos, fiquem atentos às febres, que é possível que seu filho se projete para fora do corpo quando atingir determinado tipo de temperatura. O aumento da temperatura corporal provoca, de alguma forma, a descoincidência do psicossoma, do perispírito, do corpo astral, e induzindo, vamos dizer, involuntariamente, a projeção para fora do corpo, certo? Isso é muito interessante da gente estar estudando isso aí, tá? A pessoa que está com febre, ela pode inclusive aproveitar a febre para aumentar a possibilidade dela se projetar para fora do corpo. Ao invés de tomar antitérmico, a pessoa vai controlando a sua febre, mas ela pode utilizar a febre da doença que ela possa estar, independente da doença que seja, para que aumente a sua possibilidade de efetivar-se na projeção consciente para fora do corpo. Eu acho que é muito interessante esse dado aí, tá? Outra coisa é as crianças, né, com facilidade de se projetar para fora do corpo, que nem acontecia comigo. Não sou o único, são milhares de crianças aí pelo planeta. Essas crianças estão sendo desamparadas aí pela medicina de maneira geral e sendo submetidas, não raro, a exames como eu fui, de maneira desnecessária, faltando somente aos médicos, aos profissionais da área da saúde convencional, o esclarecimento, a elucidação a respeito da fenomenologia projeciológica, ou seja, da ampla gama de experiências e de fatos vivenciais que acontecem conosco quando este segundo corpo começa a sair para fora do corpo. Bom, aqui a gente entraria num diálogo bastante mais aprofundado, não é o nosso foco aqui. O comentário que eu gostaria de tecer aqui é a possibilidade de que a projeção lúcida possa ser desencadeada por outros fatores, incluindo a febre, que é muito interessante, e para a gente pesquisar também a relação da temperatura corporal com oscilações do psicossoma e o afrouxamento aí do que a gente chama na projeciologia da coincidência holossomática.
Ou seja, a temperatura alta da febre produz uma descoincidência parcial aí do psicossoma, possibilitando com que o projetor, a pessoa, possa estar se ejetando, se desdobrando, se projetando para fora do seu corpo. Tá? A infância predispõe esse tipo de vivência, porque a pessoa ainda não está ainda muito aterrada, muito encarnada, então ela ainda possui os seus lastros de energia mais soltos do que um adulto. Porém, ainda que me comete a febre, eu com 43 anos, ainda vivencio a descoincidência do psicossoma com febres de 37 graus, por exemplo, e ainda estou pesquisando essa influenciação na minha projetabilidade. Claro que isso varia de cada pessoa, mas convido você a investigar, inclusive, outros fatores indutores, tá? Além da febre e além da temperatura alta do corpo. Fome, sede, e inclui também os efeitos de determinados medicamentos e de determinados psicotrópicos. Hoje em dia, muitas pessoas estão usando psicotrópicos aí, psiquiátricos, né? Antidepressivos, ansiolíticos, e apesar de não ser a minha investigação, estudar os efeitos projetivos desses medicamentos, é bem provável que alguns medicamentos desses provoquem em alguns sensitivos, né, sensitivos que estão passando por processos emocionais existenciais delicados, que acabam se utilizando de medicamentos psiquiátricos, possam estar tendo processos projetivos decorrentes de influenciações químicas aí dos medicamentos. Fica a minha dica, fica a minha experiência aqui para você, e as crianças e aos nossos filhos que tiverem predisposição a se projetar para fora do corpo, se eles vierem até vocês aqui, pais ou professores, né, que possam estar assistindo esse vídeo, narrando episódios de saída fora do corpo, tentem não reprimir essas crianças e vamos dialogar com elas, de modo que as experiências projetivas para fora do corpo possam ser aproveitadas ao máximo desde a infância. São experiências fundamentais para a nossa evolução, porque é a experiência que vai provar para aquele que se projeta para fora do corpo que a nossa existência, ela pode existir completamente independente do corpo, do cérebro, dos músculos, dos ossos, e depois ainda volta a habitar o corpo, conservando os raciocínios, conservando memória, conservando noção de si próprio, conservando a autoconsciência e todos os atributos que assim nós denominamos um ser vivo humano. Então este ser vivo humano, ele pode, quando projetado fora deste corpo físico, deste veículo, conservar todas as suas características de ser vivo, consciência, memória, noção de si, percepção da realidade, e inclusive conserva noções de sentidos, olfato, audição, etc. Ok? E inclusive consegue ter uma noção, uma lucidez de si própria superior à condição da consciência intrafísica, ou seja, intraveicular, quando posicionada dentro deste veículo físico, a noção de si própria diminui comparado com a noção de si própria quando a consciência se percebe, se vê projetada lucidamente para fora do corpo. Então é um assunto extremamente sério. Eu trago aqui esse tema aqui com toda a minha seriedade como pesquisador, como profissional, parapsicólogo. Eu me profissionalizei nessa área. Eu não sou um mero pesquisador amador ou pesquisador curioso da ciência. Eu sou um projeciólogo, faz 3 décadas que eu pesquiso isso e deixo aqui com toda a minha clareza. Hoje é necessário que essa ciência, que todas essas investigações penetrem a ciência convencional
e os atendimentos médicos, psicológicos, mais convencionais aí que a gente tem na sociedade, para que a gente possa acolher o parapsíquico, acolher o sensitivo e acolher aqueles que se interessem em transcender a vida humana e conhecer novos mundos, conhecer novas dimensões e comprovar para si próprio que, após a desativação deste veículo, ainda assim, a inteligência e tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente pensa de si, tudo aquilo que a gente sente, continua existindo após a morte desse veículo e já existia antes deste veículo ser formado. Certo? Sobre a existência, a nossa existência antes da formação desse veículo, ou seja, pré-natal, pré-concepção, eu explorei isso nos vídeos da série Regressão a Vidas Passadas, Mitos e Verdades. Convido você também a assistir a série sobre regressão. Valeu, meus queridos. Fico por aqui. Dê o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal e aguardo você no próximo vídeo, certo? Ainda não tem o tema, então vai ser surpresa aí o vídeo que eu gravarei na sexta-feira. Ficamos por aqui, ótimas energias e uma excelente semana a todos nós.